Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com Maria começamos mais uma pregação no canal Compartilhando Evangelho com o tema O Segredo para Ser Vitorioso. Meu querido, nosso compromisso é rezar com você e por você, então já deixa nos comentários hashtag Eu Quero Ser Vitorioso em nome de Jesus. Nós vamos rezar por todos os irmãos que tem um comentário aí abaixo do vídeo, então não perca o seu tempo, hashtag Eu Quero Ser Vitorioso em nome de Jesus. E o tema da nossa pregação, o segredo para ser vitorioso. Meu querido, o que nós mais queremos é ser vitoriosos. A nossa vida é uma luta, um combate a todo instante. A cada sonho, a cada projeto que temos, precisamos lutar para conquistar. Mas como ser vitoriosos? Como sair deste combate da nossa vida vitoriosos? Este é o segredo que Deus quer nos dar. Porque se você aplicar isso na sua vida, se prepara para a vitória. Se você quer vitória, fique conosco até o final desse vídeo e entenda o segredo para ser vitorioso. Livro do Êxodo, capítulo 17, lá no versículo 8, a palavra de Deus diz para nós assim, irmãos: Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por debaixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque debaixo dos céus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é ter consciência que estamos em um combate espiritual. Meu querido, para que você entenda com toda a clareza que estamos em um combate espiritual, Paulo, João e Pedro deixam na Bíblia marcas deste combate. Efésios 6,12 diz para nós assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. São Paulo está dizendo que temos que lutar contra o mundo das trevas. São João vai dizer em Apocalipse 12:12: por isso alegrai-vos nos céus e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. São João está dizendo para nós que o inimigo nos odeia e não terá piedade de nós no combate. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz para nós assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. São Pedro nos diz que temos que ficar atentos, porque o inimigo está ao nosso redor. Meu querido, entenda, estamos em um combate espiritual. E olhando para nossa casa, nossa família, os nossos amigos, o mundo que nos rodeia, percebemos que ele tem feito muitas vítimas. Pessoas que estão fora de Deus, fora do alcance da graça, pessoas dentro da nossa casa que estão sendo atacados pelo maligno e não conseguem perceber isso. Quantas pessoas da sua casa que você quer converter, trazer para a igreja, trazer para Deus e não consegue, porque elas são iludidas por tudo
que o maligno faz. Ele está ao nosso derredor. Estamos no combate espiritual. Queremos salvar a nossa casa, a nossa família. E você, querido, precisa ter consciência deste combate. Mas nós precisamos sair vitoriosos. E essa é a pergunta que fica em nosso coração. Como ser um cristão vitorioso? Se a gente olhar para a palavra, o detalhe da palavra que nós lemos, lá no versículo 10, está escrito assim: Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Perceba que, por mais que Josué, olha o que a palavra diz para nós, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, com a vara de Deus na mão, Israel vencia. Mas assim que ele abaixava, Amaleque triunfava. Então, por mais que Josué batalhasse bem lá embaixo, quem estava determinando a vitória ou a derrota eram as mãos de Moisés levantadas para o alto. Esse é um detalhe importante e este é o segredo: manter as mãos levantadas para o alto. O que vai determinar a sua vitória, eu não sei qual é o seu combate, você está lutando para converter seu marido, para converter sua esposa, para converter seus filhos, para tirar seu filho da droga, para receber a graça desse milagre, dessa cura, dessa doença, para arrumar esse novo emprego que você precisa. Deixa eu dizer para você ter a vitória, você precisa manter as mãos para o alto. Estar com as mãos para o alto significa simbolicamente é uma vida voltada para o céu. Meu querido, estar com as mãos para o alto é estar com uma vida voltada para Deus, buscando a Deus, desejando Deus, é ter a vida voltada para o alto. E você e eu, se quisermos ser vitoriosos, este é o segredo, é manter as mãos levantadas para o alto. A partir de hoje, você não pode abaixar suas mãos mais. Eu não estou falando só da mão, né? Senão você vai ficar com o braço erguido, vai até ter tendinite. Mas a sua vida tem que estar voltada para o alto. Assim como nós falamos na missa, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É isso, manter as mãos para o alto. O coração está no alto. Meu querido, aí nós nos perguntamos, como manter as mãos levantadas? E aí a palavra de Deus nos responde. Lá no versículo 12, está escrito assim: como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por debaixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Perceba o que está escrito nesse versículo. Aí nós entendemos como manter as mãos levantadas e a nossa vida voltada para o alto, sem abaixar, ou seja, sem desanimar. As nossas mãos precisam estar apoiadas. As mãos de Moisés eram apoiadas por Arão e Hur, para conseguir se manter levantadas até o pôr do sol. Meu querido, estas mãos que sustentaram as mãos de Moisés, e que hoje sustentam as nossas mãos, vão sustentar as nossas mãos, são as mãos da igreja. A igreja vai sustentar a nossa vida com as mãos para o alto, uma vida voltada para o alto. A igreja é essas duas mãos, as mãos de Arão e de Hur. Arão foi o primeiro sacerdote do povo de Israel. A mão de Arão é a mão do magistério da igreja, que é formado por padres e bispos. A mão de Arão é a mão do magistério.
essa mão que nos sustenta, nos dando os sacramentos. A mão de Arão é a mão do sacerdócio. É a mão do sacerdócio ministerial da igreja que nos dá os sacramentos. E sustentando nos sacramentos, nos mantém uma vida com as mãos para o alto, voltada para Deus. E aí eu te pergunto, há quanto tempo você não vai a uma missa? Há quanto tempo você não comunga? Há quanto tempo você não se confessa? Porque para manter as mãos para o alto, nós precisamos ser alimentados pelos sacramentos. E 2 sacramentos básicos para nos manter com as mãos para o alto é confissão e comunhão. Pela lei da igreja, precisamos confessar pelo menos uma vez ao ano. Para Páscoa. Os cristãos geralmente 2, né? A maioria das pessoas que caminham na igreja 2 vezes no ano. No Advento e na Páscoa. Mas eu quero dizer para você, procure mais frequência. Nossa Senhora em Medjugorje diz pelo menos uma vez no mês. Uma vez no mês, uma vez por mês, ir ao confessionário. Para limpar a nossa alma. Meu querido, você quer manter as mãos levantadas? Quanto mais frequência os sacramentos, mais mão levantada. Pela lei da igreja, comungar pelo menos no domingo, no final de semana. Mas eu quero convocar você. Quanto mais frequência, mais mão levantada. Se puder 2, 3, se puder 7, todo dia. Se você puder, busque comungar, busque esse braço da igreja que te sustenta, vai sustentar a sua mão levantada, meu querido, só vai manter a mão levantada e você buscar neste braço da igreja, que é o braço de Arão, que é o braço do sacerdócio, sustentar as suas mãos para o alto. Segundo braço que nos sustenta é o braço de Ur, que é o apoio da comunidade. Nós precisamos ser e viver em comunidade, irmãos. Precisamos rezar juntos, nós temos que ser igreja. Meu querido, talvez você assiste missa na sua casa. Talvez você diga que não precisa ir na igreja, eu quero dizer para você, precisa sim. Saia da sua casa, vá para a tua comunidade, vá para o teu grupo de oração, vá para a missa, vá para a tua pastoral, vá e seja comunidade. Em Mateus 18:20 a palavra diz para nós assim: porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quanto mais comunidade nós somos, mais Deus está presente no nosso meio. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, Jesus deixa claro, a palavra de Deus é Jesus mesmo falando, eu estou no meio deles. Ele garante a presença dele quando estamos reunidos em comunidade. Ele garante a presença dele no nosso meio. Meu querido, fica na igreja, caminha na igreja, seja fiel à sua caminhada. Se você tem problema de casamento, traga o seu problema de casamento para dentro da igreja. Se você tem filho problemático, traga a situação desse filho para dentro da igreja. Partilha conosco, chora conosco, nós vamos rezar por você, nós vamos estar junto com você. Mas se você quiser ficar com o seu problema na tua casa, você vai morrer lá e a gente não vai nem saber. Mas traga para nós, reze conosco, seja igreja conosco, nós vamos caminhar junto, nós vamos sofrer junto, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Mas se a gente manter a mão levantada para o alto, nós vamos ver a vitória ao pôr do sol. Deus está garantindo isso, mas nós precisamos manter as mãos levantadas para o alto. O segredo é uma vida com as mãos levantadas para o alto. E aqui a gente se apoia, aqui a gente se ajuda. Nós não vamos deixar você baixar sua mão não. E nós vamos junto caminhando um dia ver essa vitória ao pôr do sol. Se prepara, meu querido. O segredo para a vitória é ter uma vida levantada.
com as mãos levantadas para o alto, uma vida voltada para o alto. E para que você tenha a vida levantada para o alto, você precisa desses dois apoios: o sacerdócio ministerial da igreja, o magistério da igreja, e o outro apoio é a comunidade. Com esses dois apoios, a sua mão não vai baixar, a nossa mão vai estar voltada para o alto e nós vamos ver a vitória ao pôr do sol. Se prepara, meu querido, se prepara, minha querida, aguenta firme, resista, 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 porque quando o inimigo vê que você está com a mão para o alto, ele vai fazer barulho. Sabe aquela frase, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Ele vai se agitar, ele vai ficar louco, como diz a palavra de Apocalipse 12:12. Ele veio com grande ira e sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai agitar, ele vai fazer com que você tenha medo e baixe a mão. E aí parece que o seu marido que bebia, ele vai beber mais ainda. O seu filho que se drogava mais ainda, e você vai ficar com medo, vai baixar a mão. Não baixa a mão, aguenta, resista, 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 porque virá a vitória ao pôr do sol. Ele vai fazer barulho, ele vai fazer o vento soprar mais forte contra você, para que você fique com medo, mas aguenta firme, porque a vitória virá ao pôr do sol. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa, uma vida com as mãos levantadas para o alto e uma vida voltada para Deus. A partir de hoje, não deixe as suas mãos se abaixarem, porque se você manter elas de pé até o pôr do sol, a vitória chegará para você. Que Deus ilumine a sua vida e o seu coração. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Meu querido, nós queremos rezar por todos os irmãos que têm o comentário do vídeo, então não perca tempo. Hashtag eu quero ser um vitorioso em nome de Jesus. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Nós queremos aumentar a família do canal Compartilhando Evangelho. E nos ajude a fazer o Evangelho chegar mais longe. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça a graça de Deus chegar mais longe. E Deus abençoe sua vida, ilumine o seu coração. Seja abençoado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia!